Metrópole Entrevista. Doutor Pedro Salles, um abraço, muito obrigado. Ele é advogado especialista em direito público. Já que é em direito público, vamos falar dessa paralisação dessa concessionária CSN e o prejuízo que isso vem causando aos trabalhadores, inclusive viralizou. Está até no portal, acho que está no G1 isso aí, uma entrevista de um cara do G1 com duas senhoras na fila do metrô. E perguntou, que hora você chegou aqui? Olha, cheguei aqui 2h30 da manhã. Pô, e aí? Não, tô até agora aqui 6 horas da manhã. E a mulher do lado, a amiga dela, disse. E a patroa disse que é pra ela se virar. E aí o repórter vai pra ela, né? Ela disse, a patroa disse que é pra se virar, que se chegasse lá. Peraí, dona Sônia. Então é mais ou menos isso. O que é que acontece com o trabalhador num momento como esse, hein, doutor Pedro? Peraí, diga, Camille, antes você queria falar. Fale. Não, é só porque realmente viralizou o nome Dona Rosângela, era só Dona isso. Dona Rosângela, pronto. Me diga aí, doutor Pedro, e esse tipo de prejuízo que causa ao trabalhador? Bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, Camille, a todos os ouvintes também. É sempre uma honra estar aqui na Metrópole e especialmente uma honra conversar com vocês, Zé. Bom, com relação à paralisação de serviços públicos no geral, né? A gente tem sempre uma preocupação muito grande com relação à manutenção, ao menos, do seu núcleo essencial, por assim dizer, né? Então, a gente está vendo aí no Brasil todo movimentos de paralisação de transportes públicos, seja dos trabalhadores de empresas de ônibus, seja também, como nesse caso, dos trabalhadores do sistema metroviário. Evidentemente que o direito de greve é um direito fundamental, está previsto na Constituição, é um direito que se aplica tanto a trabalhadores da iniciativa privada, quanto também trabalhadores do funcionalismo público, mas especialmente quando se trata de serviço público prestado diretamente pelo Estado ou prestado através de concessionárias de serviço público, de permissionárias de serviço público também, é preciso manter um mínimo essencial do funcionamento desses serviços, porque serviços públicos visam satisfazer direitos fundamentais também, como o direito de ir e vir e outros tantos direitos relacionados às liberdades individuais. Então, se por um lado deve ser preservado esse direito de greve, deve ser preservado também, por outro, direitos dos cidadãos, no geral, né? Como o direito de ir e vir, como o direito ao trabalho, né? Porque se a pessoa precisa se deslocar através de transportes públicos para trabalhar, isso também é um direito que precisa ser preservado, ainda que em momentos de greve. E aí eu falo nessa pandemia, o que custou isso para o trabalhador, onde a gente viu milhares e milhares de empresas fechando. E essas empresas simplesmente não pagando ao trabalhador por falta de dinheiro. Isso aconteceu demais nesses 2 anos de pandemia, não é, doutor Pedro Salles? Sem dúvidas. A gente sabe que a pandemia trouxe consequências drásticas, né? Tanto do ponto de vista da saúde coletiva, aliás, principalmente do ponto de vista da saúde coletiva, mas trouxe também consequências muito negativas do ponto de vista econômico, né? Para empresas que precisaram fechar as portas, empresas que se endividaram, que não conseguiram honrar os seus compromissos. E dentre esses compromissos está alguns direitos trabalhistas, né? Algumas obrigações trabalhistas que precisavam ser cumpridas e por algumas empresas não foi. Claro que é preciso analisar a situação com certa razoabilidade, né? Mais uma vez eu falo aqui de ponderação de direitos, né? A gente tem a livre iniciativa que assegura o funcionamento das empresas também como um direito previsto na Constituição, e nós temos, evidentemente, os direitos sociais, que também são garantidos na Constituição de 1988 e que estão aí para beneficiar, sobretudo, os trabalhadores. Então, o fato de existir uma pandemia, o fato de existirem eventos que prejudicaram as empresas, não pode ser justificativa para não honrar esses compromissos básicos que visam garantir aí a dignidade mesmo do trabalhador, a dignidade da pessoa humana, que é um princípio básico e, aliás, o fundamento juspolítico aí da nossa Constituição de 1988. Então, é preciso, sim,
olhar o lado das empresas e é preciso atenuar os danos que elas sofreram na pandemia, mas é preciso também garantir os direitos sociais desses trabalhadores que precisam, enfim, receber aquilo que corresponda aos seus direitos sociais. Mas houve muita negociação nessa pandemia entre o patrão e o trabalhador. Isso a justiça permitiu que se negociasse, né? Como é que foi isso? Queria que você explicasse aí, doutor Pedro. Na verdade, existiu, na verdade, uma chuva de medidas provisórias aí durante a pandemia, e foram medidas provisórias porque precisavam ser respostas rápidas, né? Então, não era possível esperar o processo legislativo com toda a sua morosidade. Então, a Presidência da República editou algumas medidas provisórias, flexibilizando, né, por assim dizer, alguns direitos e dando também alguns, digamos, recursos para que as empresas pudessem sobreviver durante a pandemia. Então, as negociações existem, né, desde que sejam, e são válidas, desde que respeitem os limites ali impostos pela CLT, mesmo depois da reforma trabalhista, né, de 2017, que já flexibilizou alguns direitos. Então, é possível alguma margem de negociação entre empregador e empregado. Então, se forem respeitadas as normas, os princípios da CLT, as negociações, os acordos podem acontecer. Mas eu destacaria aí, nesse período de pandemia, justamente essas medidas provisórias, né, que permitiram a suspensão do contrato de trabalho, permitiram também a redução de carga horária. Então, tudo isso teve como objetivo preservar os empregos, né, para que as pessoas não fossem demitidas. É claro que ocorreram demissões, mas elas, pelo menos, foram diminuídas em razão dessas medidas. E por um outro lado, o Estado, né, a União, assumiu aí alguns ônus também para que permitissem que as empresas pudessem honrar esses compromissos durante a pandemia. Pois é, e aí eu vou para a pergunta aqui em relação a essa empresa CSN, por exemplo. Até o Ministério do Trabalho prepara novas medidas que teriam como objetivo incentivar a formalização de trabalhadores na economia brasileira. E uma das próximas entregas vai atender aos brasileiros que trabalham em aplicativos. Mas isso é outra história. Eu quero falar da CSN, essa empresa aí que simplesmente foi embora, deixou o pepino aí e todo dia uma paralisação, porque eles não recebem o dinheiro, o cara não sei onde foi. Esses rodoviários, eles podem rever, tem alguma medida para que eles revejam esse salário que não pagaram e simplesmente a empresa faliu e quebrou e some? Dá em que isso aí, hein, doutor Pedro? Vamos lá, Zé. Essas empresas que prestam serviços públicos, né, que são concessionárias de serviço público, elas têm uma relação contratual, um contrato de concessão com o poder público, né? Então, se a gente fala de transporte público municipal, rodoviário, essas empresas têm uma relação contratual com os respectivos municípios, né? Então, por exemplo, no município de Salvador, o serviço de transporte público municipal é prestado sob esse regime de concessão. Então, há uma relação contratual com o município de Salvador, né? Então, claro que a responsabilidade pelas obrigações assumidas por essas empresas, com seus funcionários, com seus colaboradores, é delas, né? A princípio, é uma responsabilidade delas. No entanto, em algumas circunstâncias específicas, quando há a incapacidade, por exemplo, econômica dessas empresas honrarem com os seus compromissos, ou quando elas simplesmente somem, né, como acontece vez ou outra aqui no Brasil, é possível, em algumas circunstâncias, responsabilizar o poder público concedente, né? Responsabilizar o poder público, aquele ente político que contrata o serviço dessas empresas, né? Ele é somente o tomador do serviço, o contratante, mas, em algumas circunstâncias, né, se há uma falha ali nessa sua fiscalização, se há uma omissão do poder público no que se relaciona à execução desses contratos de concessão, é possível que esse ente político contratante seja responsabilizado por essas obrigações que não foram honradas pela empresa contratada. Tem perguntas aqui de ouvintes, não sei, Camille, mas
A área trabalhista, a área interessante para que os ouvintes entrem e façam até perguntas pelo telefone aí, 3505-5000, até mesmo pelo YouTube, onde a gente está com as pessoas assistindo nesse exato momento essa entrevista com o doutor Pedro Salles, advogado especialista em direito público e também trabalhista. Ele pode falar, Camille. Pronto, doutor Pedro, bom dia novamente. Em relação a esses protestos que os motoristas de aplicativo fizeram ontem, por exemplo, né? Com esse aumento dos combustíveis, eles estão pleiteando aí um repasse maior das empresas para eles, para os funcionários, para os trabalhadores. Eu queria saber se nesses casos de um fator externo, né, um aumento da gasolina, as empresas devem arcar, elas podem ser responsabilizadas? Como é que funciona? Ou é só uma questão de bom senso? Realmente repassa mais quem quer, quem pode? Bom, Camille, vocês estão me ouvindo porque aconteceu uma coisa aqui no computador que eu não sei. Perfeito. Tá, joia. Vamos lá. Com relação aos motoristas de aplicativo, a gente sabe que aplicativos, entregadores também, a gente percebe aí que há uma grande comoção, né, por parte desses que prestam serviços nessas plataformas, né? A gente sabe o aumento do combustível que aconteceu em razão da guerra que tem acontecido no leste europeu, e isso impactou no preço dos combustíveis, que talvez seja aí o maior custo ao lado do custo de manutenção dos veículos, que são suportados por esses motoristas, tá? Então, primeiro, a gente tem que fazer a distinção em duas situações, né? Se a gente vai entender que a relação desses motoristas com essas plataformas é uma relação trabalhista, é um vínculo trabalhista, a gente responde de uma forma, né? Se a gente vai entender que é uma relação cível, que é um contrato cível celebrado entre esses motoristas e essas plataformas, a interpretação é um pouco diferente, mas pode levar a algumas conclusões parecidas. E aí vocês podem perguntar, mas como a justiça tem entendido isso? A justiça entende que é uma relação, é um vínculo trabalhista ou não? Aí, no mais das vezes, a justiça entende que não se trata de um vínculo trabalhista. Mas já há decisões de alguns tribunais regionais do trabalho e até decisão do ano passado do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, reconhecendo o vínculo trabalhista. Se for reconhecido o vínculo trabalhista, aí a gente já tem mais ou menos uma noção do que essas pessoas podem fazer, do que esses motoristas podem pleitear, e aí seria perante a Justiça do Trabalho, né? Que eles teriam todos os seus direitos trabalhistas assegurados, como direito ao 13º, como direito a férias, como direito ao salário, enfim, esses direitos trabalhistas que já estão aí mais difundidos no senso comum, tá? E também, com relação específica ao custo da gasolina, a empresa teria que honrar com esses custos, porque o risco do negócio numa relação trabalhista é 100% do empregador. Nesse caso, seria as plataformas na qual estão inscritos esses motoristas, né? Então, se o risco é do empregador e houve aí uma mudança, né, da circunstância, da conjuntura global que fez com que os custos para a prestação desse serviço aumentassem muito, quem deveria suportar esses custos ou esse aumento seria a empresa considerada aqui como empregadora. Agora, se a gente for para um caminho cível, por assim dizer, é um pouco mais difícil reconhecer os direitos desses motoristas, porque aí eles seriam somente usuários de um serviço, ou seja, eles contratariam essas empresas como Uber, como 99 e outras que têm surgido para se cadastrar e, portanto, ficarem ali disponíveis para serem contratados para realizar corridas, né? Então, se a relação for cível, não teria direitos trabalhistas, mas ainda assim eu invocaria aqui o artigo 423 do Código Civil, por exemplo, que fala de contratos de adesão. O contrato que esses motoristas celebram com as plataformas é um contrato de adesão, eles não têm margem de negociação. O contrato vem pronto, eles assinam ou não assinam, não tem opção de negociar as cláusulas. E num contrato de adesão, o artigo 423 do Código Civil determina que na interpretação desse contrato, né, se houver divergência nessa interpretação, deve ser dada a interpretação que favorece o aderente, ou seja, aquele que não tem essa possibilidade de negociar, nesse caso, os motoristas. Então, se esses motoristas resolvem coletivamente ou individualmente acionar a justiça
para discutir esse contrato que eles celebraram com as plataformas, eles poderiam pedir, por exemplo, uma revisão invocando o princípio do equilíbrio contratual, que é decorrente aí do princípio da boa-fé objetiva dos contratos, e do princípio também da função social dos contratos. Eles poderiam questionar, olha, esse contrato, quando nós celebramos, tinha uma realidade, e poderia até existir equilíbrio contratual. Mas com esse fato novo, que é o aumento exponencial do preço dos combustíveis, esse contrato se tornou desequilibrado. E aí eles poderiam pleitear a revisão para equilibrar esse contrato. Tá? Então, a solução que ia ser dada, se ia ser transferir o aumento para as plataformas do combustível para que elas assumissem, enfim, aí o juiz da causa é que, utilizando aí de razoabilidade, de proporcionalidade, ia encontrar a solução mais adequada para o caso. Agora, uma pergunta que eu tenho uma dúvida, até foi discussão ontem, eu não me lembro com quem, falando sobre o vínculo do pessoal do iFood. Porque a gente passa ali pela Orla, Graça, Pipema, Pituba, Maralina, Horto, vê aqueles caras, né, aqueles jovens de bicicleta, de moto skate, de moto elétrica, entregando comida, devolvendo comida, sendo xingado, acidente, enfim. Eles têm uma relação de trabalho, algum vínculo empregatício com a iFood ou só tome aqui, pegue aqui, assine aqui, você não tem nada a ver comigo? Como é que é? Zé, como essas plataformas são relativamente novas, né, relativamente recentes, essa foi uma disrupção do mercado de entrega, uma disrupção do mercado de transporte individual, enfim, para o direito elas são novas, tá? A gente sabe que elas já têm um certo tempo, mas para o direito as coisas demoram de ser interpretadas, de serem digeridas. Então, tanto com relação aos motoristas quanto com relação aos entregadores, isso ainda está em discussão, não há uma posição definitiva se é uma relação de trabalho ou não. O que as plataformas querem, o que elas alegam e os contratos que elas dão para esses entregadores e motoristas assinar, não reconhece vínculo trabalhista. Tá? É como se elas fossem contratadas por esses profissionais, né, para que eles pudessem oferecer os seus serviços aos usuários, né, aqueles que pedem a comida ou aqueles que querem ser transportados de um lugar para o outro. Então, as plataformas não admitem, né? Elas não contratam eles como empregados, né? Aqueles regidos pela consolidação das leis do trabalho. Então, respondendo a sua pergunta, para as empresas, não é vínculo trabalhista. Mas, para alguns usuários da relação de trabalho, e aí da relação de emprego, e aí eles pleiteiam isso na justiça e algumas decisões são favoráveis, outras não. Na verdade, para que seja configurada uma relação de trabalho, o mais importante não é o contrato, né? Não é o que está ali escrito no contrato, porque no direito do trabalho vige o princípio. Em cada caso, os juízes e os tribunais vão interpretar, vão estudar, analisar, para perceber se existem ali os requisitos para a configuração de uma relação de emprego. Se existirem os requisitos, pelo princípio da primazia da realidade, é possível, né, entre ali duas partes. E esses requisitos para a configuração da relação do vínculo, né, trabalhista são diversos, eu não vou aqui falar de todos eles, mas o mais importante, né, eu diria que é a subordinação. Então, o que os juízes se apegam mais para tentar cravar se é uma relação trabalhista ou não é se há subordinação. E aí eu deixo aí para os ouvintes e para vocês para chegar às suas próprias conclusões se há ou se não há subordinação entre essas plataformas, iFood, Uber, 99 e esses motoristas entregadores. Agora, inclusive tem aqui, olha como é interessante. Ai, meu Deus, cai como uma luva, ó. É sobre bancos. Os bancos estão endividados. Os bancos são acionados por levarem consumidores ao superendividamento. 9 bancos foram processados pelo Ministério Público da Bahia após levar os consumidores ao superendividamento por irregularidades, como a disponibilização sem autorização de empréstimos consignados, por exemplo. E outra, financiamento, créditos. Os bancos... Na verdade, existem aí movimentos de juristas, existem movimentos até também nas casas legislativas tentando combater, né, essa atitude, né, esse comportamento
dos bancos, né? Porque a concessão de crédito, né, a princípio, ela é um benefício, né, para esse consumidor, para esse cidadão, principalmente nos momentos em que ele mais precisa desse suporte financeiro. Mas, evidentemente, que há aí um abuso, né? A gente consegue perceber essa concessão desenfreada, muitas vezes, de crédito, com juros estratosféricos, né? Principalmente os juros daquele crédito rotativo, juros de cheque especial, juros de cartão de crédito, praticamente impagável, né? E aí podem até dizer, nossa, mas se a dívida é impagável, não é interessante para o banco. Na verdade, digamos que essa dívida se torna impagável para uma quantidade muito grande de pessoas, dessas instituições financeiras que, de fato, abusam na concessão desse crédito e fazem com que o consumidor brasileiro, que no geral não tem educação financeira, né, se enrole, digamos assim, e acabe tendo o nome negativado, acabe não tendo mais acesso, muitas vezes, ao mercado de consumo, acesso ao crédito, né? Então, é uma das consequências aí desse sistema, de certa forma, irresponsável. Tá bom. Doutor Pedro Salles, muito obrigado. Óbvio que tem vários assuntos aqui, a internet está bombando de perguntas, nenhum com informações precisas. Um abraço, viu, doutor? Eu que agradeço, Zé, pelo convite. Estou aqui sempre à disposição. Como eu disse no início da nossa entrevista, é sempre uma honra estar aqui na Metrópole e estar conversando com você, com Camille. Um abraço a vocês e a todos os ouvintes. Até a próxima.